Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12 também. Enquanto você abre, eu vou relembrar você que o tema do nosso ano é Ano da Esperança. O tema desse mês é Reunindo como Igreja, baseado na palavra de Hebreus, no capítulo 10, versículos 25, que diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta do Senhor. Então, o tema de hoje é Igreja, o corpo de Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante, diz o seguinte: ora, assim como o corpo, como o nosso corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também é em relação à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, no Espírito Santo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. E agora falando a respeito do nosso corpo físico, para dar uma referência de como funciona a igreja, o apóstolo Paulo diz no versículo 14: o nosso corpo não é formado por apenas um membro, mas de muitos. Versículo 15: se o nosso pé disser, porque eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo, nem por isso o nosso pé deixa de fazer parte do nosso corpo. E se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não pertenço ao corpo, nem por isso a orelha deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse apenas olho, como alguém iria ouvir se ela não tiver orelha? Se todo o corpo fosse ouvido, se nós não tivéssemos nariz, como é que alguém iria sentir o cheiro das coisas? Agora, falando então a respeito da Igreja de Cristo, no versículo 18, o apóstolo Paulo traz a revelação. Deus colocou cada pessoa, cada um de nós, membros do corpo de Cristo, conforme Ele, o Senhor, quis. Versículo 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há na Igreja de Cristo muitos membros, muitas pessoas no corpo de Cristo, mas nós formamos apenas um corpo. Versículo 21. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Versículo 22. Na verdade, as partes, ou seja, os membros do corpo, que parecem ser as mais frágeis, algumas versões dizem as mais feias, são indispensáveis. E os membros do corpo que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E as partes do corpo que consideramos menos honrosas, tratamos com mais atenção. Versículo 24. Enquanto as partes mais honrosas do corpo não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e mais cuidado às partes que recebem menos atenção. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros da igreja igual cuidado uns dos outros.
Versículo 26. Quando um membro da igreja sofre, quando uma pessoa da igreja sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro da igreja é honrado, todos os outros são honrados com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Enfim, igreja é um corpo, e isso nos ensina sobre união, sobre unidade. Ensina também que nós, embora sejamos muitos, somos apenas um como corpo de Cristo. Ensina que nós somos pessoas diferentes, com funções diferentes, mas com o mesmo propósito, com um único objetivo, com um único propósito de servir ao Senhor. Um só corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as partes. A igreja, ela é uma igreja unida e ajustada quando cada membro, quando cada irmão realiza a sua função. Glória a Deus por isso. Meu irmão e minha irmã, semana passada, sem que eu soubesse que nós teríamos esse texto para esse momento, eu falei a respeito sobre essa passagem. Eu disse que aquilo que nós vivemos como corpo de Cristo nos afeta, mas essa é uma das revelações que talvez nós cristãos mais deixamos para lá. Nós não damos atenção a essa revelação da palavra do Senhor. E nós sofremos muitas vezes sem saber o motivo. E o motivo é que o corpo de Cristo em algum ponto está exposto, pessoas estão expostas, estão sofrendo, e nós estamos sofrendo aquilo que elas também estão sofrendo no mundo espiritual. E o oposto também é verdade, quando isso é o lado bom, quando a pessoa está sendo honrada. Na prática, nós temos aqui algumas lições importantes que nós precisamos entender. A primeira delas, nós somos um corpo de Cristo. Se deixou como certo que cada denominação é um pequeno corpo de Cristo, e todas as denominações juntas formam o corpo de Cristo. Não vou entrar nesse detalhe agora para não misturar muitas informações. Vamos ficar só naquilo que é o mais prático, que nos interessa muito, que é que aqui na congregação João de Barro, nós formamos o corpo de Cristo. E nós temos que fazer algumas avaliações sobre como está a nossa atuação como corpo de Cristo. Será que esse corpo de Cristo está saudável? Será que ele está equilibrado? Será que ele está realizando aquilo que ele precisa realizar? Ou será que ele está capenga? Eu vou contar uma história rápida para vocês. Eu faço parte de uma ONG que, entre alguns trabalhos, ajuda a conseguir cadeiras de rodas para as pessoas que perderam a condição de andar. Então você vê uma pessoa que andava e ela sofre um acidente, uma doença, e ela não consegue mais andar, e ela precisar de uma cadeira de rodas, é uma situação que ela não queria passar. Nós temos aqui, por exemplo, a irmã, né, que é um exemplo disso. Você entende? Então, se você perguntar para qualquer pessoa que está numa cadeira de roda, você quer voltar a andar? É lógico que ela vai dizer, sim, eu quero voltar a andar, fazer as minhas coisas. E por que eu estou dizendo isso? Que talvez nós, como congregação João de Barro, estamos nesse momento andando numa cadeira de rodas. Por quê? E eu quero, antes de explicar alguns motivos, falar que eu estou dizendo isso com muito respeito, com muito amor, e isso não é crítica, é uma constatação. Se nós somos corpo de Cristo, se nós somos sal da terra, se nós somos luz do mundo, por que quando nós convidamos alguém para vir para a congregação João de Barro, as pessoas não querem vir? Ou se vêm, elas não retornam. Então nós precisamos ser humildes para entender
que aquilo que nós estamos fazendo aqui, domingo após domingo, é bom, mas pode e deve ser muito melhor. Se nós como igreja, se nós como corpo de Cristo somos luz do mundo, nós precisamos ter humildade para entender que a nossa luz está muito fraca, não está atraindo as pessoas. E a nossa função como corpo de Cristo é ser uma luz que atraia as pessoas. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender que nós precisamos fazer coisas novas para atingir resultados novos. Nós não podemos nos conformar em dizer, olha, aqui na congregação sempre foi assim e sempre vai ser assim. Sabe por quê, irmãos? E vou falar, com muito respeito. A maior parte dos membros dessa igreja são pessoas com mais de 60 anos. E se nós continuarmos do jeito que nós estamos, sem conseguir atrair pessoas para agradar ao Senhor, para receberem a salvação, para restaurar suas famílias, para mudarem de vida, para mudarem de comportamento, para pararem com os vícios, para pararem de fazer aquilo que é errado, se nós não estamos conseguindo fazer isso, nós vamos continuar só com os membros que nós já temos há tantos anos. E sabe o que vai acontecer? Se Jesus não voltar, vou me colocar no bloco também para vocês não acharem que eu estou matando os irmãos, Mas se a gente continuar do jeito que nós estamos, os nossos membros vão começar a morrer e não tem vindo gente nova. Vai acabar a igreja. E isso não seria uma novidade, não seria a primeira vez que estaria acontecendo. Porque em todas as igrejas, em a maioria, para não dizer todas, mas uma grande maioria das igrejas que o apóstolo Paulo fundou, que eram igrejas avivadas, cheias de pessoas, quando eles começaram a parar de brilhar, começou a parar de fluir o azeite como precisava, essas igrejas começaram a morrer e fecharam. Então, nós precisamos entender que muitas das vezes, quando nós convidamos os nossos amigos, familiares, filhos, netos, para vir para a igreja, para vir para a congregação, eles não querem vir. Porque quando eles chegam aqui, eles não veem nada que os toca. E nós precisamos entender que essa responsabilidade é nossa, de fazer com que a presença do Senhor seja tão forte, tão grande, tão marcante, que as pessoas virão de todos os lugares da cidade para estar aqui conosco por causa da presença do Senhor. Então, aquele seu familiar, aquele meu familiar, aquele seu amigo, aquele meu amigo que não veio, as cadeiras que estão vazias, elas só estão vazias porque nós, como luz do mundo, nós não estamos brilhando como nós podemos. Então, nós temos que fazer mais e melhor para o Senhor. Nós temos condições de fazer isso. O que eu estou dizendo é apenas um diagnóstico daquilo que é a nossa realidade como congregação. E aí talvez você diga assim, eu não acredito que é possível mudar. Se fosse do ponto de vista apenas humano, eu também diria, não, é impossível. Nós estamos num bairro em que os outros moradores da cidade acham que é o bairro mais perigoso da cidade, que é mal falado, que é conhecido por coisas de outra época que ainda deixa o bairro com esse estado. Mas eu não acredito em nada disso. Eu acho que tudo isso é passado, isso ficou para trás. Eu penso que o que nós precisamos fazer é entender qual é o nosso papel no corpo de Cristo. E penso com muita convicção que o Senhor tem feito com que nós possamos enxergar como é que está o nosso estado como corpo de Cristo, porque até então nós imaginávamos que tínhamos braços, que tínhamos pernas, e ainda assim nós não estávamos nos movimentando. E um exemplo disso são aquelas pessoas que estavam entre nós, que nós achávamos que eram membros do corpo aqui da congregação João de Barro, e não eram.
mas estavam aqui. E a gente, se enganando com elas. Então, com os acontecimentos que aconteceram, não vou narrar aqui para não tomar tempo, essas pessoas também receberam revelação do Senhor que elas precisam estar aonde elas foram chamadas para estar, lá nas outras igrejas. E glória a Deus por isso, que eles sejam abençoados lá. Mas nós precisamos entender o nosso momento, porque da mesma maneira que algumas pessoas que estavam aqui e não deveriam estar aqui porque foram chamadas pelo Senhor para estar em outras igrejas, outras pessoas também estão aqui com a convicção que foram chamadas para estar aqui na congregação João de Barro. Eu não vou citar todos os nomes, mas vou começar pelo Galete, que deu testemunho público aqui, que o Senhor falou para ele que ele e a família dele é para estarem aqui. O Rogério está aqui desde sempre, e poderia estar em qualquer outro lugar, foi chamado para estar aqui. Nivaldo poderia estar com a família em qualquer outra igreja, foi chamado para estar aqui. Eduardo, Raquel poderiam estar em qualquer outro lugar, foram chamados para estar aqui. Clarice, Janaína, foram chamados para estar aqui. Irmã Giselda, Irmã Nice poderiam estar em qualquer outra igreja. Qualquer pastor vai estender o tapete vermelho para as duas, o tanto que essas irmãs trabalham. A gente que está aqui no dia a dia vê, Mas foram chamadas para estar aqui. E eu tenho convicção, meu irmão e minha irmã, que a partir do momento que a gente entende que a gente tem um problema, que a gente tem uma dificuldade, que a gente não está fazendo aquilo que deveria fazer, então a gente começa a caminhar para a solução. Eu falei até agora do nosso problema, da nossa realidade. Vamos falar agora da solução. E falando da solução, eu quero chamar a atenção, novamente, das irmãs com mais de 60 anos. Mesmo que você não pareça ter mais de 60 anos, mas essa palavra, a partir de agora, é para você, porque você faz parte da solução que o Senhor nos deu. Amém? Salmo 92, a partir do versículo 12, diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, o justo crescerá como o cedro no Líbano. Versículo 13, aquelas pessoas que estão plantadas na casa do Senhor. Quantas irmãs estão plantadas na casa do Senhor? Aleluia! Então essa palavra é para você. Aquelas pessoas que estão plantadas na casa do Senhor florescerão nos pátios do nosso Deus. E agora, preste atenção na próxima revelação, versículo 14. Aquelas pessoas que estão plantadas na casa do Senhor, mesmo na velhice produzirão frutos. Aquelas pessoas plantadas na casa do Senhor, mesmo na velhice, produzirão frutos. Amém? Amém? Amém, aleluia, glória a Deus. Continuarão verdejantes e cheios de vida. Mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Para quê? Para anunciar que o Senhor é justo, pois Ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. Aleluia, glória a Deus. Porém, agora eu preciso pedir perdão às irmãs, porque nós não temos colocado as irmãs para darem frutos. A culpa não é das irmãs. Quantas de vocês estão dando frutos na casa do Senhor? Não precisa levantar a mão. Poucas. E a culpa não é de vocês. A culpa é nossa, da liderança, porque nós não estamos convocando vocês para darem frutos. E vocês só vão conseguir dar frutos se nós estivermos juntos. Então, eu já disse na outra mensagem e vou repetir durante alguns domingos. A congregação João de Barro, ela vai ter um novo formato como igreja. Vai ter uma nova unção, uma nova revelação, uma nova maneira de fazer culto. E o nosso lema vai deixar de ser um lugar de pertencimento para ser
congregação, um lugar de louvor e adoração. Congregação João de Barro, um lugar de louvor e adoração. Nós vamos investir, e se precisar, nós vamos investir pesado no louvor e adoração, porque nós queremos que os seus filhos, os adolescentes, que os jovens, que os adultos queiram estar na casa do Senhor. Vai chegar um momento que a unção do Senhor vai ser tão grande, tão forte, que por causa dessa unção, aqueles que estão afastados da casa do Senhor virão para cá por causa disso. E essas cadeiras, meus irmãos, vai ser insuficiente para tanta gente que nós vamos receber. E por causa dessa unção, nós vamos ficar famosos. E nós não estamos atrás de fama. Só que tem gente que gosta de fama. Tá aí os jogadores de futebol, os artistas que têm lá milhões de seguidores. Então, se para atrair mais gente para a casa do Senhor, nós vamos precisar, como igreja, ser famosos, vamos ser famosos. E as pessoas virão para estar aqui. E aí vai chegar um momento que alguém vai falar com o seu filho, com o seu neto, com o seu amigo e dizer: escuta, eu sei que você tem um parente lá na Santa Felicidade, como é que é a igreja lá que todo mundo fala? Ele vai falar de boca cheia, com orgulho: é a igreja da minha mãe, é a igreja da minha avó, realmente lá uma bênção. E a pessoa vai dizer: pô, eu quero ir lá conhecer, vamos lá, me leva lá para eu conhecer. Irmãos, Deus vai usar de muitos caminhos, de muitos meios, para que nós possamos ser sal da terra, que nós possamos ser luz do mundo. E nós vamos ter muitas pessoas para nos ajudar, nós vamos ter mais pessoas no louvor, no voluntariado, para receber as pessoas, para ajudar nos trabalhos que nós fazemos. Nós vamos ver uma mudança de realidade, porque nós não estamos trabalhando para a denominação, nós não estamos trabalhando para uma instituição, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor para que os seus familiares, para que os seus filhos, para que os seus netos queiram estar na casa do Senhor. E talvez você diga: eu acho difícil um jovem, um adolescente querer estar na casa do Senhor. A Clarice comentou sobre a conferência que nós participamos. E eu vi dezenas de adolescentes, talvez algumas centenas de adolescentes apaixonados por Jesus. Eu vi jovens evangelizando, e eu fui líder de um grupo de jovens que foi nas praças, que foi na Unicesumar, que foi na UEM, para evangelizar, para falar de Jesus. E falava com convicção. E eu estava, ali do lado, prestando atenção em tudo aquilo que aqueles jovens estavam falando, para ver se eles estavam falando de coração, ou se era um texto decorado que ensinaram que eles deveriam reproduzir. E quando a pessoa fala: olha, eu era uma pessoa triste, amargurada, eu não via sentido na minha vida, e eu pensei em tantas coisas ruins, né? Mas um dia eu tive um encontro com Jesus, e depois que eu tive um encontro com Jesus, a minha vida mudou, e eu quero falar de Jesus para todo mundo. E se você também tem algum vazio na sua alma, na sua vida, eu quero que você tenha a mesma experiência que eu tive, um jovem falando para o outro. E no final, sabe o que ele falava? Tem alguma área na sua vida que você quer oração, que você precisa de oração? No meio da praça, no meio da universidade. E quando a pessoa dizia sim, tem. Aí ele perguntava: qual é? E a pessoa dizia: ele falou: posso orar por você agora? Sim, pode. Colocava a mão no ombro da pessoa e orava ali na hora. E eu vi jovens, sendo quebrantados por causa de um outro jovem cheio de amor por Jesus que estava ali pregando. Então é possível, mas nós precisamos ser uma igreja que as pessoas tenham o prazer de estar aqui, que as pessoas tenham orgulho de estar aqui. E hoje isso não acontece. Então, meu irmão e minha irmã, de novo, eu estou falando isso com muito amor, com muito respeito. Tudo o que foi feito até aqui foi muito válido, mas chegou um novo tempo, e não é um tempo que eu determinei. Poderia ser qualquer outro pastor aqui. É o tempo do Senhor, um novo tempo para essa igreja. A pastora Senita não recebeu uma revelação de plantar uma igreja aqui à toa. Essa igreja vai dar muitos frutos. E irmãs que têm mais de 60 anos, vocês serão canal
de bênção do Senhor, da mesma forma que aquela viúva que não tinha mais recursos, vocês serão usadas pelo Senhor da mesma forma, vocês serão as vasilhas que vão reter o azeite, a porção que o Espírito Santo vai derramar sobre a nossa igreja. Vocês são a peça fundamental nessa mudança na história que nós vamos fazer. Agora, se você não tem 60 anos e você quer fazer parte disso, não tem problema. Você pode dar o seu nome também para Clarice. E, aliás, quero incentivar, né, as irmãs que têm mais de 60 anos a dar um nome para Clarice ou para Janaína, para nós começarmos um grupo de louvor das irmãs que vão dar muitos frutos, porque essa é a palavra do Senhor. Deus vai frutificar esse trabalho na vida de vocês. E nós não vamos ficar só nisso. Eu já mencionei, nós vamos ter um louvor depois das adolescentes. Quando nós tivermos jovens, nós vamos ter louvor dos jovens. Nós vamos ser conhecidos como uma igreja em que o louvor e a adoração é marcante. É inquestionável. As pessoas vão chegar aqui, elas vão se quebrantar, elas vão se arrepender, elas vão mudar de vida. E aí você vai receber o seu galardão do Senhor. Então, eu quero pedir que você, irmã, ao ir para sua casa, que você fale com o Senhor. Senhor, essa palavra está sendo dita, de eu participar num grupo lá de louvor na igreja, isso vem do Senhor ou não? Se isso não vier do Senhor, o Senhor vai te dar paz, vai te dar tranquilidade, você não vai precisar dar o seu nome para Clarice, nem para Janaína, e você segue a sua vida. Agora, se o Senhor começar a te incomodar, saiba que você precisa participar desse trabalho. E se também as coisas começarem a ficar bagunçadas na sua vida, lembra do exemplo de Jonas, que recebeu uma orientação do Senhor, não obedeceu, e aí ele acabou no ventre de um peixe. Então você não precisa passar por isso. É só você obedecer. E talvez você diga, mas eu estou tão cansada, né? Não tenho mais vigor, não sei cantar. Você não precisa saber cantar, minha irmã. Nesse grupo com a Clarice e com a Janaína, você não precisa ter afinação, você não precisa saber nada de música. No grupo principal precisa, mas nesse não, porque esse vai ser um negócio sobrenatural, vai ser um negócio diferente. Os anjos que vão vir para ajudar a cantar, vai ficar tudo bem. O que é importante é a sua presença, não é a sua afinação, amém? Então não use isso como desculpa. Mas se você quiser usar o seu cansaço como desculpa, vou deixar a palavra de Isaías 40, a partir do versículo 29 para você, que diz o seguinte: o Senhor fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Está sem força, irmã? Isaías 40, versículo 29. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam fatigados. Aleluia, glória a Deus. E se você ainda insistir dizendo, mas eu já estou muito velha, estou esperando a morte chegar, palavra de Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 para você: melhor é o fim das coisas do que o início delas. O final da sua vida, você vai dar mais fruto do que você deu até aqui. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E essa é a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: certo é que o Senhor não faz coisa alguma relacionada ao povo de Deus. Certo é que o Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos. O Senhor está revelando os planos dele para a congregação João de Barro, para vocês.
E a partir do momento, meu irmão e minha irmã, que essa igreja estiver com mais da presença do Senhor, a sua vida também vai ser mudada. Porque áreas da sua vida que estão travadas, áreas da sua vida que não estão fluindo, vai ser liberada, vai ser desbloqueada. Porque nós, como corpo de Cristo, estamos ligados um ao outro. Então, exemplo, área financeira. Muitos estão com problema na área financeira, essa área vai ser desbloqueada. Porque nós vamos, inclusive, trazer o conhecimento, trazer a informação sobre como cuidar da área financeira. Amém? E em outras áreas também. Mas não é só isso. Provérbios capítulo 29, versículo 18, diz o seguinte: onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas quando o povo obedece aos mandamentos do Senhor, esse povo é feliz. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vocês que têm mais de 60 anos, quando nós começamos a olhar o relacionamento de Deus com Moisés, tudo aquilo que Deus começou a fazer na vida de Moisés, Deus disse para Moisés: vá aos anciãos, que são as pessoas mais velhas, e falem para ele que eu chamei vocês para libertá-lo do povo do Egito. Moisés faz isso, ele chama os anciãos. Depois tem um outro momento em que Moisés está cansado e de novo Deus diz: separe 70 anciãos para que eu coloque do Espírito que está sobre você, sobre eles, para que eles possam te ajudar. Então não vai ser a primeira vez que o Senhor vai usar os anciãos, no caso as anciãs da igreja, para trazer um renovo para a igreja. Então vocês estão sendo convocadas para uma missão com o Senhor. E eu quero crer que você vai ter revelação, que isso é com você, e você vai dar seu nome para Janaína e para Clarice. E caso você não queira, fica aquele alerta daquilo que eu falei para vocês. E outras pessoas, outras irmãs que não têm 60 anos e queiram participar disso, pode participar, não tem problema. Não tem uma restrição, mas a responsabilidade maior nesse momento é com essas irmãs. Bom, dito tudo isso, nós vamos então para o nosso encerramento, e eu quero então lembrar a vocês sobre a palavra do apóstolo Paulo, quando ele nos faz recordar que sobre como cada um de nós éramos antes de sermos chamados pelo Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, ele diz o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados por Deus. Poucos de nós eram sábios segundo os padrões desse mundo. Poucos de nós éramos poderosos. Poucos de nós éramos de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes, e eu penso que para o resto da cidade nós somos todos insignificantes, e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante de Deus. Muito bem, Mateus capítulo 7, versículo 7 diz o seguinte: peça e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, se você está tendo dificuldade para crer em tudo aquilo que está sendo revelado a você, coloque a palavra do Senhor no seu coração. E eu quero enfatizar ainda Mateus capítulo 18, versículo 18, que diz o seguinte: tudo o que vocês ligarem no céu será ligado na terra. E o que será desligado, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, nós vamos ligar na terra e vai ser ligado no céu. E nós, como corpo de Cristo, vamos ligar
na terra, para que seja ligado no céu, que nós seremos uma igreja conhecida pelo louvor e adoração, que as pessoas quase que vão poder palpar, sentir fisicamente a presença do Espírito Santo entre nós. Então, há momentos, meu irmão e minha irmã, que você precisa mostrar a sua fé não com palavras, mas com atitudes. E você precisa ter atitude de se colocar nas mãos do Senhor para que Ele faça aquilo que está sendo dito nessa oportunidade. Há momentos na nossa vida que não basta apenas orar, é preciso ir à luta, é preciso fazer aquilo que tem que ser feito. Quando Moisés estava lá sendo perseguido pelo exército do faraó, ele foi falar com Deus, ele foi orar com Deus, e Deus diz: por que clamas a mim, Moisés? É hora de marchar. E nós estamos no momento de marchar, nós precisamos marchar. Então, não fique preso às circunstâncias, não fique preso aos gigantes, não fique preso às limitações. Nós somos coitadinhos, nós não temos capacidade, nós estamos num bairro que não favorece. Pare de pensar naquilo que outras pessoas diriam para nós. Nós vamos focar na palavra que o Senhor está nos dando. E você precisa então lembrar que a sua fé, ela é medida. E ela não é medida pela maneira que você pensa, mas de acordo com as atitudes que você toma quando você faz aquilo que a palavra de Deus diz que você está fazendo. Então, eu pergunto, como está a sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Eu quero aumentar a minha, não estou contente com o tamanho da minha fé. Eu quero avançar e quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Então, esse é um momento, meu irmão e minha irmã, que você precisa decidir continuar a viver como você sempre viveu diante do Deus, ou você vai se colocar como serva do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Ou então você só fica cantando isso da boca para fora. Essa é a oportunidade de você deixar o Espírito Santo usar a sua vida para que você seja canal do Senhor para alcançar, inclusive, a sua família. Porque quando a sua família vê aquilo que o Senhor vai fazer aqui, eles vão ser tocados pela presença do Senhor e as promessas de Deus vão começar a se cumprir na sua vida no que diz respeito à salvação da sua família. E aí talvez você diga: mas eu tenho problema, eu não tenho dons, eu não tenho habilidades. Não foque no seu problema. Não use aquilo que você tem como desculpa. A viúva não tinha nada. O problema, meu irmão e minha irmã, não é aquilo que você tem. O problema é aquilo que você não usa. Porque a palavra de Deus declara que quando nós não usamos aquilo que o Senhor nos deu, Ele vai retirando e vai dando para quem está usando. E nós temos muitos irmãos que não estão usando os seus dons e talentos. E esses dons e talentos desses irmãos de outras igrejas, de outras denominações que não estão sendo usados, o Senhor pode dar para mim e para você. E eu não sei você, mas eu quero todos os dons e todos os talentos que estiver ao meu alcance. Eu quero ser usado pelo Senhor. Em 2020, eu achei que eu ia morrer também, viu, Clarice? Tive um problema no coração lá, né? Acordei bem e fui parar na UTI, dormi naquela noite na UTI. E eu pensei, talvez seja a minha última noite. E quando eu descobri que não era a minha última noite, eu falei assim: bom, agora eu estou na hora extra. Agora eu vou focar em fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu já tenho mais tempo vivido do que eu tenho para viver. Então o tempo que eu tenho para viver, eu quero usar para o Senhor, para alcançar almas para o Senhor, para restaurar vidas para o Senhor. E estou convidando você a fazer a mesma coisa, porque quando nós morrermos, se o Senhor não voltar, quando disserem no nosso caixão, usando a expressão da Clarice que usou há pouco, né? Vão poder dizer: esse cumpriu a sua missão, essa cumpriu a sua missão. E quando eu estiver diante do Senhor, eu quero ouvir do Senhor: servo bom e fiel, fez aquilo que eu pedi para fazer. E pronto. E eu vou estar por satisfeito.
E eu tenho certeza que nós podemos avançar. E quando nós formos uma igreja cheio da presença do Espírito Santo, nós vamos ver todas as áreas da nossa vida fluindo como nós nunca vimos até agora, porque como corpo de Cristo nós seremos multiplicados em nossos dons, em nossos talentos, em nossa capacidade, tanto de adorar ao Senhor, como de trabalhar, de falar com as pessoas, de ganhar almas, de ganhar dinheiro, de guardar recursos, de comprar, de ser cabeça e não cauda. Mas para isso, nós precisamos viver uma outra realidade. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Isaías capítulo 43, versículo 18 diz: não se lembre das coisas passadas, não fique considerando as coisas antigas. Eu, o Senhor, estou fazendo coisas novas, que está saindo à luz, que vocês não estão percebendo. Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Aleluia, glória a Deus. Qual é a sua decisão? O que você vai decidir fazer com todas as informações que você recebeu até aqui? Você vai ficar continuando a viver a sua vida sem frutificar na casa do Senhor? Ou você vai decidir dar o seu nome para Clarice e para Janaína e fazer coisas novas, para ver coisas novas acontecer, não apenas na igreja, mas também na sua família? Meu irmão e minha irmã, esse é o tempo do Senhor, e quem viver verá essa igreja lotada de gente, pessoas chorando, sendo tocadas pelo Espírito Santo, sendo quebrantadas. Oh, Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale aquilo que eu não consegui falar ao coração dos teus filhos, das tuas filhas, mas nós agradecemos pela revelação que o Senhor tem trazido ao nosso coração, uma palavra de esperança, uma palavra que nos motiva a continuar, a andar em fé, a trabalhar, a servir aos nossos irmãos, porque nós cremos que o Senhor está fazendo coisas novas e no nosso deserto, o Senhor vai abrir um caminho, o Senhor vai nos dar água nos lugares secos. Pai, nós clamamos pela tua presença ao longo dessa semana, para que o inimigo não roube do nosso coração a palavra que foi semeada, e que aqueles que estão indecisos, que tu, ó Espírito Santo, que é o único que tem a capacidade de convencer, que o Senhor traga convencimento daquilo que é a tua vontade, para que nós, como corpo de Cristo, possamos começar a nos mover no mundo espiritual e tomar posse de tudo aquilo que é nosso. Pai, nós agradecemos por essa noite, agradecemos por essa palavra, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, de bênçãos, que aqueles que estão com problemas na justiça, que o Senhor favoreça essas pessoas, Pai, que aquelas pessoas que precisam tomar decisões, que o Senhor as abençoe, que elas tomem as decisões corretas, que aquelas que ainda precisam aguardar por uma decisão, que o Senhor também dê a elas calma, paciência, para não tomar decisão precipitada. E Pai, que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com o teu povo, hoje, sempre e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Congregação João de Barro, um novo tempo, lugar de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém.